Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou gravar um vídeo com um tema um pouco diferente dos assuntos aí do canal, que é eletricidade. Nós temos vários vídeos aí, cursos, né, na área elétrica. Mas eu vou estar gravando também alguns estudos bíblicos e vou estar inserindo no canal. O primeiro tem o tema aí família. Então vamos lá desenvolver esse vídeo. O texto bíblico base está em Gênesis, no capítulo 2, versículos do 18 ao 24. Vamos ler esse texto das Sagradas Escrituras. 18. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhes correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Bom, a introdução aqui desse estudo bíblico em Gênesis, né, nesse texto que eu acabei de ler, mais especificamente nos versículos 18 e 24, nós temos a origem, né, da família, a origem do casamento. Então, no 18, repetindo aqui, no 18, então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, o que isso quer dizer? O homem, quando ele foi criado, Deus viu que não era bom que ele ficasse sozinho, certo? Então, por esse motivo, Deus criou a mulher para ser a sua companheira. No 24, fala assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, nós temos aí o surgimento da família, né? Ou seja, o casamento. A família surge, então, a partir de um casamento entre um homem e uma mulher. Ou seja, o casamento, ele é monogâmico, ou seja, um homem com uma mulher, não tem nada a ver com um homem mais de uma mulher, ou uma mulher com mais de um homem, e ele é heterossexual, ou seja, um homem, né, e uma mulher. Bom, uma família, ela pode estar vulnerável quando não coloca Deus como seu único Senhor, tá? Ou seja, uma família, ela é constituída de homem e mulher, né, marido e a esposa, porém, nós vimos que em Gênesis 2, a criação da família, ela acontece antes da queda do homem, antes do homem pecar, antes do pecado ter sido introduzido na humanidade. Então, após isso daí, né, nós temos a constituição dos casamentos, né, de dois pecadores. Então, se são dois pecadores, precisam de Deus, precisam se achegar a Deus, precisam buscar a Deus com todas as suas forças, ou seja, intensidade. Porque se não tiver Deus como o centro dessa família, o fracasso dessa família, ele é praticamente inevitável. O próximo tópico
Existem muitas pessoas que se casam aí por diversos motivos, né? Pode ser por motivo de sentimentos, né? Ah, eu casei com o amor da minha vida, ou eu casei por um outro interesse, né? Talvez a pessoa queira sair de casa e ela casa, né? Seja o homem, seja a mulher, quer sair de casa e constitui família por isso, né? Às vezes por interesse financeiro, enfim, tem várias situações aí que as pessoas se casam. Mas todos esses sentimentos, né? Todos esses itens, eles acabam, tá? Eles acabam, eles são fundamentos frágeis, né? E por isso que a maioria das famílias elas são destruídas. Outro tópico. Então, a família é uma instituição sagrada e divina. Por isso, ela tem que ser baseada e sustentada em Deus. Tá? Qual a importância da família para uma pessoa? A família ela é muito importante, ela é o apoio, né? Ela é o suporte das pessoas. E em Eclesiastes 4, capítulo 4, os versículos 9 até 12, em resumo, diz que não é bom viver só. Então vamos ler o texto aqui, ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E essa parte final aqui, pessoal, ela é maravilhosa, que diz o seguinte: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse cordão de 3 dobras seria entre o marido, a mulher, né, a esposa e o Senhor Jesus, tá? Então, é o segredo aí para que uma família, um casamento, ele dê certo. Família, união inquebrável, né? Quando se forma, né, uma família através do casamento, não existe, pessoal, pessoas perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. Nós temos aí personalidades diferentes. Cada um com o seu contexto, com a sua bagagem, o que aprendeu durante a vida, onde foi criado, né? O seu comportamento. Então, o que nós temos aí? Texto bíblico aí sobre o divórcio, né? Sobre o divórcio. Infelizmente, pessoal, o divórcio hoje, ele é uma espécie de moda, tá? Ele é uma moda. Gera-se um modismo e também a banalização com relação ao divórcio. Hoje em dia se divorcia por qualquer situação. E nós vamos ver nesse estudo bíblico aqui que o casamento ele é muito sério, tá? Ele é muito sério. Ele é uma instituição, digamos que sagrada, né? Foi uma ideia de Deus criada lá em Gênesis 2, né? Antes mesmo da queda do homem. E nós vamos ver aqui que tem textos aqui muito claros, categóricos, que falam a respeito do divórcio. O primeiro que eu apresento aqui para vocês é em Malaquias 2,16, que em resumo diz o seguinte, que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E o texto completo está assim, ó. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Então, primeiro texto aí, bem óbvio, né? Deus odeia o divórcio. Outros textos que falam sobre o divórcio. O próprio Senhor Jesus discorrendo a respeito do divórcio. Mateus capítulo 19, do 3 ao 9. Aqui existe um contexto onde os fariseus estavam testando, né, Jesus a respeito desse assunto, porque Moisés, ele, quando trouxe as leis, né, ele
existe algumas passagens que, tipo assim, pode se separar praticamente por qualquer coisa. Ah, a mulher não cozinha bem. Ah, existe incompatibilidade de gênio. A mulher é extrovertida, o marido é introvertido. Ah, ela, sei lá, ele, né, não toma banho, não escova o dente, enfim, motivos banais, né, poderia haver o divórcio. Mas aí, olha só o que Jesus disse. Então, Mateus 19, do 3 ao 9. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, esse texto aqui remete a Gênesis 2. O 6 agora. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Repetindo, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. 7. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar a carta ou uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio, não foi assim como Deus criou, né, lá em Gênesis 2. E por fim, o 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Então, resumindo aqui, Mateus 19, do 3 ao 9, a única possibilidade que o Senhor Jesus aponta aqui para o divórcio é a imoralidade sexual, que na verdade seria o adultério, certo? Então, se um ou outro, o marido ou a mulher, ou ambos, né, adulteraram, há então a possibilidade do divórcio. Mas mesmo assim, o ideal é o perdão. Aqui envolve, né, a questão da dureza do coração. Continuando, palavras do apóstolo Paulo sobre o divórcio. 1 Coríntios 7, do 10 ao 16. O 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Então, tem uma ordem aqui, está escrito aqui, ó, não eu, não o apóstolo Paulo, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Então, dou um mandamento. Em outras versões da Bíblia, diz eu mando, tá? Aqui está escrito mandamento. 11. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. Mas a ordem inicial aqui é que não abandone o marido, tá? Então, se abandonar e não casar com outro, enfim, mesmo assim não está anulando o que está escrito no versículo 10, tá? 12. Aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor. Então, aqui Paulo está falando por ele mesmo. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. 13. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. E assim, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Por fim, o 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele inicia, né, dando uma ordem, né, para a mulher não abandonar o seu marido, certo? E aqui, em resumo,
envolve o abandono irremediável, né? Se um abandonar de fato mesmo o seu parceiro, né, o seu cônjuge, de fato, então, há essa permissão para o divórcio. E aqui está falando do descrente, né? Está falando do descrente. Ou seja, a pessoa casou, um homem, vamos dar um exemplo aqui, um homem, né, se casou com a mulher, e o homem, ele não é crente, né? Ele não crê no Senhor Jesus, ele não é cristão. E a mulher, ela crê, certo? Então, se esse homem abandonar a mulher de forma irremediável, ele não voltar nunca mais, etc, etc, aí sim essa mulher, ela está livre, né, da servidão. Está falando aqui, ó, a irmã não fica debaixo da servidão, no versículo 15, tá? Então, em resumo, com relação ao que a palavra de Deus diz sobre o divórcio, pode haver o divórcio, isso por dureza do coração, tá? Do homem. Na verdade, o ideal para esses dois casos é que haja o perdão e a reconciliação, a reestruturação do casamento. Então, é por adultério e por abandono irremediável. Fora isso, não tem nenhuma justificativa na palavra de Deus para o divórcio. Então, nós estamos vendo no mundo atual a banalização do divórcio. Qualquer situação, o casal, ou o marido ou a mulher, já acha que está no direito de se separar. Então, principalmente para quem é cristão, ok? Para quem é cristão, tem que obedecer a palavra de Deus, certo? Tem que obedecer a palavra de Deus. Ah, mas eu casei para ser feliz, eu vou ser feliz com outra pessoa, meu casamento não dá certo. Ah, eu casei muito nova ou muito novo e eu não sabia o que estava fazendo, não interessa. Houve uma aliança ali no altar do Senhor, mesmo que de forma ignorante, sem saber, mas Deus ratificou aquela aliança. Então, há necessidade desse casal buscar o Senhor e desenvolver o casamento, então, baseado em Cristo. E assim, o casamento será sustentado. Ah, incompatibilidade de gênero, está muito em moda. Ah, um é muito ativo, o outro já é mais quieto e tal. Não tem parâmetro. Então, tá bem claro aqui, pessoal, esse assunto ele é muito sério e a palavra de Deus traz comandos aí claros. Só pode haver divórcio em caso de adultério ou então abandono irremediável. Fora isso, pessoal, quem propôs o divórcio está indo contra a palavra de Deus, indo contra o próprio Deus que diz, né? Vamos voltar aqui um pouquinho atrás, ó. Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio, né? Então, é o que nós temos aí a respeito do divórcio. Continuando aqui, família união inquebrável. O que é preciso fazer para que a família seja de fato uma união inquebrável? Cada membro da família, né, que se inicia ali com o marido e a mulher, né, apesar que tem alguns casamentos aí que já há o casamento ali com a mulher já grávida, né, que isso daí também está fora, está absolutamente fora, né, dos padrões de Deus, né, mas a família ela inicia então com o marido e com a mulher, certo? E depois pode haver, né, o surgimento dos filhos, né? Um filho, dois filhos e etc. Né? Cada família tem o seu desejo e a sua programação com relação à quantidade de filhos. Então, cada um tem o seu papel. E onde a gente acha essas funções aí dos integrantes da família? Na Bíblia. Na Bíblia tem tudo, é o nosso manual de fé, é o que a gente tem que seguir, ok? Então, pela graça abundante de Deus, podemos ter uma família abençoada e inquebrável. Então, nós precisamos saber, né? É preciso saber que cada membro, né? Ele tem um papel dentro da família. Os papéis aí do marido e da mulher, tá?
Muita gente casa sem saber disso daqui, pessoal. Muita gente casa sem saber disso daqui. Então, marido e mulher, um deve honrar, né, o compromisso que fez com o outro. Então, em Efésios 5, 21, 33, diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Nos dias atuais, onde nós temos muito também na moda a questão do feminismo, esse texto aqui ele soa de forma muito agressiva para muitas mulheres, tá? Mas aqui, primeiro, que o homem ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E Cristo se entregou pela igreja, ele morreu na cruz, não é? Pela igreja, tá? Então, um marido que tem essa visão e que ama a sua esposa nesse nível, né? Então, é muito simples e muito fácil a mulher se sujeitar a ele. E quando fala de sujeitar, é andar lado a lado. Não existe aqui arrogância, não existe aqui uma aliança aqui de escravidão. É o marido andando lado a lado da sua mulher, mesmo porque a parte do corpo que Deus tirou do homem para, então, fazer a primeira mulher é a costela, na lateral do homem, certo? Então, aqui, quando fala que o marido é o cabeça da mulher, é uma espécie de uma organização, né? Assim como tem também uma organização na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, certo? E outra, a mulher, nesse contexto aqui de ter que se sujeitar, ela deve se sujeitar ao marido e não a outros homens, tá? E isso daqui, então, é o que a palavra de Deus diz. Isso daqui não é fardo, isso aqui é uma espécie de uma organização. E muitos maridos e muitas mulheres interpretam isso daqui errado, e é onde nós temos muitos problemas no casamento. O marido praticamente escravizando a esposa, tratando com arrogância, etc. Enfim, isso não é o que está escrito nesse texto, ok? Agora, o papel dos filhos, né? Os filhos devem honrar os pais. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Êxodo 20, 12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, aqui, através desses textos, nós temos as funções aí dos filhos, que devem honrar os seus pais. Então, os filhos dentro da família têm que honrar os seus pais.
Agora a função dos pais, né? Os pais buscando em Deus sabedoria e orientação na criação dos filhos. Alguns textos aí. Provérbios 22, 6. 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 3, 11 e 12. 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Por fim, Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, temos várias orientações aqui a respeito de como os filhos têm que se portar dentro da família, né, com relação aos pais e também os pais com relação aos filhos, né? Os pais, então, instruindo a criança, né, e trazendo a disciplina também para a criança, porque o próprio Deus nos disciplina, né? Aqui a gente não está falando de violência, de surra, mas a disciplina, ok? Temos que disciplinar os nossos filhos. E, por fim, também diz que os pais não devem irritar, né, os seus filhos. Conclusão. Bom, a família, ela é algo extremamente importante, tá? A gente percebe que ela é algo, uma ideia de Deus, ela tem um peso muito grande na sociedade, e a partir do momento que acontece ali o casamento, o sim, né, daquele casal ali no altar do Senhor, o inimigo ele já começa a trabalhar para destruir as famílias. E então o texto aqui fala o seguinte, que o diabo ataca com espírito de incredulidade, tá? Então ele dificulta os relacionamentos e sopra no teu ouvido. Isso é assim mesmo, não vai mudar. Então, nos problemas do dia a dia, né, dos casais, o diabo, né, o inimigo, ele vai estar, então, tentando gerar incredulidade, né? E aí a gente fica pensando, isso não vai mudar nunca, teu filho não tem jeito, teu marido não presta, tua esposa não presta, teus pais não tem jeito, os irmãos, enfim. Isso tudo pode até ser uma realidade no momento, mas se dobrarmos o joelho, pedirmos por Deus, orarmos por essas pessoas ou por essa pessoa, Deus vai mudar a sorte dessa pessoa. Eu creio nisso, eu creio no poder da oração, eu creio que Deus faz muita coisa através da oração do justo. Mas Jesus Cristo, né, contrapondo aqui então essa questão do espírito de incredulidade, né, que o diabo lança nas pessoas, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem e hoje, né, e será o mesmo para sempre, está em Hebreus 13, 8. E Jesus diz o seguinte, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, tá? Está em João 14, 12. E diz também algo muito, muito importante aqui, maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4, ou seja, maior é Jesus que está em nós do que o inimigo que está no mundo, o diabo. Bom, e aqui tem uma frase, né? Eu decido não me conformar com este mundo, decido encher minha mente com a palavra de Deus. E como Josué diz, lá no capítulo 24, no versículo 15, eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que seja proveitoso. Se isso daqui for proveitoso para uma pessoa, já é suficiente para mim. E que Deus possa, então, falar ao coração de várias pessoas, tá? Através desse vídeo. Agradeço a oportunidade, diante de Deus, de estar ministrando um pouco, né, desses estudos bíblicos. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.